imaginar que isso aqui seja o horizonte. Depois a pintura vai passar por cima disso. Pronto. Agora, eu uso a perspectiva, eu pensei que tu queria que eu desse uma ideia da perspectiva. A perspectiva, ela é uma coisa que dá para explicar matematicamente. A perspectiva cavalheira e a perspectiva outra que é a desmanchada, porque o nosso olhar ele não é matemático, né? E, rigorosamente explicando isso aqui, eu vou mexer um pouco aqui, mas depois nós vamos voltar. Se nós formos olhar um prédio de cima, bem de cima, o prédio está aqui, eu estou olhando o prédio de cima, eu vou enxergar um quadrado. Vou enxergar, se eu estiver bem no meio do prédio, sobrevoando de helicóptero, eu vou enxergar só isso. Tá? Se eu andar um pouco mais para cá, eu já vou enxergar esse pedaço aqui, não vou enxergar o de trás, ficou para trás, os do lado que não, vou enxergar um pouco mais. Se eu viajar para cá, eu vou enxergar esses dois lados. Mas vou imaginar assim, que eu estou bem no meio, então tem um ponto aqui no meio. Se eu colocar outro prédio aqui, no momento que eu estiver olhando aqui esse prédio e olhar para aquele lá, aquele prédio ele vai projetar as linhas do horizonte para cá. É como se fosse um prédio vizinho que passasse lá atrás da rua, né? Esse aqui seria o prédio. No avião, quando a gente viaja, vai sobrevoar, quem vai ali a Guarulhos, a São Paulo, ali no lugar, vai enxergar as coisas, vai enxergar o edifício aqui e outro lá. Se botar outro aqui, é a mesma coisa, né? Se botar outro prédio aqui e tiver como ponto de vista o centro, que a gente está em cima desse prédio aqui, a gente vai enxergar outro prédio aqui. É mais ou menos isso que a gente enxerga se a gente estiver de cima numa cidade, né? Agora, o olho da cidade, lá está o horizonte. Né? Bom, eu vou montando essa história toda. Eu imagino um prédio no fundo, outros prédios na frente. Se aquele prédio lá é um prédio imenso, esses outros prédios vão ficar bem pequenos perto daquilo. Né? E vou usando esses quadrados aqui. Tudo que a gente vê, como aqui, também na horizontal, é uma aproximação de linhas no fundo, é um trilho, são os dois trilhos de trem. Tudo, em qualquer olhar para cima, eu tenho perspectiva para cima, para baixo eu tenho uma para baixo. Olhar essas duas pernas aqui, elas na verdade lá embaixo elas são mais curtas do que aqui. Então, quando se faz isso numa cidade, é a mesma coisa. Agora então, eu vou escolher um ponto de fuga. A gente chama ponto de fuga, é aquele ponto para o qual convergem todas as linhas. Vou imaginar um ponto de fuga aqui. Vou imaginar um ponto de fuga aqui. Se eu tiver esse edifício aqui, eu vou mandar essa linha para lá, mandar essa linha para lá, e assim eu vou mandando, né? Eu já faço isso de olho, tá? Mas essas linhas eu já sei fazer a experiência, não preciso mandar para lá para ver como é que fica. Eu vou fazendo isso aqui. Vou criando esses prédios aqui. Vou imaginar que mais lá para trás, isso aqui ficou baixo, vai ter que ficar mais alto, vai ficar mais suntuoso, né? Vai ser um prédio muito mais alto. Aqui, também, como eu estou mandando aquele ponto de fuga lá, eu deveria mandar daqui para lá para ver o lado desse prédio. Mas como ele está muito longe, eu nem me preocupo com isso, vamos dizer, mas ele seria uma coisa assim, ele teria um lado também, né? Mas como ele está longe, praticamente essa percepção do lado se perdeu, depois nós vamos ver isso aqui. E assim eu vou construindo. Então esse prédio aqui vai ser, vamos dizer, um prédio em primeiro plano. Vamos ver se ele vai conseguir ficar em primeiro plano ou não vai conseguir ficar em primeiro plano, mas eu estou imaginando que não pode ser uma coisa só a cidade, assim fica muito monótono, né? Então eu estou imaginando um prédio aqui, esse prédio vai na frente. Isso às vezes me incomoda um pouco, porque depois eu tenho que gastar muito tempo nesse detalhe, mas é para dar um volume na frente, né? Vamos dizer que seja esse aqui o prédio. E aqui às vezes a gente resolve a pintura porque a pintura tem que ter um ponto de interesse. O ponto de interesse talvez seja ter esse prédio aqui na frente. Então, vamos ver.
Agora tem que ter cuidado aqui quando eu estou fazendo isso aqui para não ficar muito monótono também, ficar tudo exercíciozinho, tudo igual, né? Mas nesse primeiro momento aqui, ó, aí eu vou mudando. Isso aqui está muito pequenininho, aí eu vou mudando também, né? Tá, etc. Esses aqui são os prédios na rua, né? Eles estão muito assim delineados e aqui não tem nada delineado. Mas elas não podem ter essa mesma cor daqui, eles têm que ser uma cor perdida. Porque é a profundidade, a cor lá está igual aqui, não tem como, não existe isso. Então agora eu vou começar a corrigir isso. Tá? Como é que eu vou corrigir isso? Eu tenho que deixar um pouco mais fraco aqui e tenho que botar muita luz aqui e tenho que desmanchar um pouco essa forma. Isso aqui é que me incomoda mais, isso aqui está fora da... A não ser que eu levantasse uma torre aí, mas se eu levantar uma torre aí vai ficar meio gozado. Isso aqui está meio perdido, porque eu vou ter que também transformar no segundo plano, porque senão esse prédio nunca vai. Esse prédio vai competir com aquele, não tem como. Né? Esse tem que ficar mais para baixo e esses aqui vão começar a se perder. Então, tem que começar a trabalhar nesse aqui, eu acho. Agora assim, ó, eu queria que não tenha um laranja, sabe? Tem uns laranjas. Observa como o quadro vem, né? Quando tu passa a luz. Olha que espetáculo, é incrível, né? Aí que o quadro cresce. É verdade. E esses tons? Eu não estou nem usando ele. Uma cor de barro, que bom essa cor, né? Laranja, ele é laranja com branco, mas só que ele está... E aí tu começa a explorar outra coisa também. A luz vem daqui, né? Então ela, quando eu chegar aqui, ela vai fazer uma curva. A luz, certamente, ela deveria fazer isso aqui, ó. Eu não coloquei aqui uma... Bom, não precisa colocar. Ela faz isso aqui, ó. Quando chegar aqui, ela vai morrer aqui. Aqui é a mesma coisa. Então, tudo vai acontecer assim. Ela chega aqui, ela vai... Ela entra um pouquinho, né? Ela entra porque tem um ângulo. Que legal. Toda pintura, o que resolve a pintura é o claro e escuro. Ah, Bom, com certeza. É isso que eu digo. Claro, escuro e meio tom. Ainda não está, mas enfim, você vê como os troços deu uma... Mudou completamente. Traz para fazer sombra, né? Mas aí não importa muito, bacana desse tipo de ideia, assim.